Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos começando mais um Sinteps Podcast. Hoje um tema muito especial, que é a questão da permanência estudantil. Não só estamos com uma aluna aqui da FATEC, mas não só nas FATECs, mas também nas ETECs. A permanência estudantil, que a gente sabe que é muito importante para nós do Centro Paula Souza, nas nossas questões de segurar o aluno até o fim do curso. Para conversar sobre isso, eu tenho uma aluna aqui que veio representando o DCE das FATECs, que é a Melissa Castro, mas ela prefere ser chamada de Mel, né, Mel? Tudo bem com você? Tudo bem. Essa gestão do DCE, vocês começaram quando? Agora, esse ano ou não? Ano passado? Essa gestão está chegando no final, até Tá. maio. E eu estou atuando na comunicação. Em maio nós vamos ter o COCAD, ainda sem data definida, né, onde vai ter a nova chapa. Em breve, mais informações. Entendi, legal, legal. E só fazendo um resumo de qual FATEC que você é? Sou da FATEC Guarulhos. Já me formei em logística aeroportuária e atualmente estou fazendo o curso EAD em gestão empresarial. Bacana, bacana. Você também não fez ETEC antes, não, né? Não. É que aqui todo mundo que vem no podcast, uns par deles a gente fala que é Centro Paula Souza sangue puro. O Chad fez ETEC, depois fez FATEC, trabalha no Centro Paula Souza. Eu fiz ETEC, FATEC, trabalho no Centro Paula Souza. Sobre a questão da permanência estudantil, a gente sabe toda a importância que isso tem hoje, porque as nossas FATECs são... A gente não é universidade, é faculdade, mas se a gente for se colocar entre as 4 universidades estaduais, USP, Unicamp, Unesp, e daí entra a gente como FATEC, embora a gente seja ligado à Unesp, mas a gente é a que mais recebe o aluno pobre, o aluno de escola pública, né? Os índices dizem isso. 90% quase do nosso aluno vem de escola pública, ou seja, o aluno mais pobre. E a gente é a única que não tem nenhuma política de permanência estudantil, né? E qual que é a pauta do DCE em relação a isso? Então, de fato, a maioria dos alunos vem de escola pública, isso é um índice muito importante, e a maioria também é trabalhador, e boa parte deles, principalmente nos cursos da parte da tarde, a gente vê que tem bastante evasão, porque não consegue se manter, né, por questão de recursos. E hoje, né, uma das lutas do DCE desde 2018, assim, que eu conheço assim, sobre a história, é sobre a bolsa, né, que foi aprovada no final de 2018 pelo governador Márcio França, virou lei, sancionada, mas até hoje ela não entrou em vigor, né? Isso é um absurdo de tantos anos se passar, né? Já estamos em 2025 e essa bolsa ainda não acontece de fato, né? A ideia, né, é que assim, 1% dos alunos das quase 80 FATECs que nós temos, 1.000 para FATECs, 2.000 para as ETECs. É um número muito pequeno. Foi muito bom ter ganhado isso, porém, o fato dele não estar acontecendo que está complicado. A gente pretende levar isso para uma audiência pública e cobrar os responsáveis, né, sobre quando que essa bolsa permanência de fato vai existir. Porque hoje eu tenho amigos que, infelizmente, tiveram que desistir da FATEC para trabalhar, para se manter, e não voltaram mais. Isso é uma perda muito grande. E daí é uma questão que, tipo assim, eu quando fui aluno, eu participei da conversa, eu não sou um dos fundadores do DCE, mas eu participei da conversa da fundação do DCE quanto aluno, na época, junto com o Henrique Domingues, o Rick, né, que foi para a Rússia e tal. E naquela época a gente falava, a FATEC precisa ter alguma coisa para segurar aluno, né? Até porque, por exemplo, eu sou da FATEC Jaú. E a nossa FATEC lá era a única das FATECs que oferece, até hoje é a única que oferece curso na área de construção naval. Então, especializado em construção naval para rios e lagos, né? Para água abrigada. Então, vinha gente da hidrovia do Mato Grosso para estudar aqui, vinha gente lá de Manaus para estudar aqui, vinha gente de Belém para estudar aqui.
E acontece que o aluno chegava ali, que nem Jaú, perto da FATEC, era quase um bairro de república, né? Porque não tem um alojamento, né? Porque a gente fala permanência estudantil, não é só a bolsa, né? A gente não tem um RU, né? Também é importante até se colocar também, que não tem. O aluno que nem se falou, os alunos são todos trabalhadores. O aluno trabalhou de manhã e vai estudar à tarde. Onde ele almoça? Não tem. Dentro da FATEC é que não é, né? Exato. A gente não tem onde fazer, como segurar o aluno dentro da FATEC, né? Muitas pautas, é até engraçado, eu gosto de frisar isso, porque esse podcast a gente fez para informar a nossa categoria, né? Principalmente dos trabalhadores do Centro Paula Souza. Mas a ideia de trazer você como estudante aqui é porque essa pauta da permanência estudantil não é só do estudante. Essa pauta é nossa, do sindicato também. Porque hoje o que acontece? Um curso que tem muita evasão, o Centro Paula Souza vem e fecha, fala, esse curso não está segurando aluno, vamos cortar esse curso. Exato. Cortar curso significa, para a gente como sindicato, demissão de professor. Então é uma pauta nossa também. Então, por isso é importante para nós do Centro Paula Souza que a bolsa, para nós do sindicato, para nós trabalhadores do Centro Paula Souza, que a bolsa permanente estudantil exista. A gente sabe que é uma realidade para nós no Centro Paula Souza, por exemplo, que para ter demanda no vestibular, todo início, na época de inscrição do vestibular, o professor faz vaquinha para pagar vestibular, para preencher turma, para não fechar, para ele não perder o emprego. Isso é ridículo, né? Só que não é só entrar na faculdade, não adianta você fazer o vestibular cheio e depois o aluno não continuar, né? E sobre essa luta do DC, assim, da permanência, hoje vocês brigam pela questão da lei, né? Sim. Dessa lei da Bolsa, eu lembro quando ela foi aprovada, eu já estava no sindicato, inclusive, assim como na mesma época foi aprovado para nós um plano de saúde que nós estamos esperando sair até hoje também. O governo enrolar todo mundo já não é só com os estudantes. Mas essas outras questões de moradia, RU, estão na pauta do movimento estudantil também? Sim, com certeza. Algumas FATECs conseguiram a parceria com a prefeitura da própria cidade para que ela fornecesse a alimentação, mas não é a realidade de todas as FATECs. Seria um sonho todo mundo ter um restaurante universitário, né? Assim, desses amigos que, por exemplo, que houve a evasão, alguns traziam pão de casa. Era basicamente sobreviver à base de pão e água, né? Ou almoçava em casa e vai comer só no final do dia, porque nem sempre tem uma lanchonete próximo da FATEC, e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar todo dia um salgado, né? Que também não é fácil. Então, assim, além da bolsa permanência, o restaurante universitário, tem a questão também de passe livre, que não abrange para todos os estudantes. Muito importante também a questão da mobilidade urbana, né? Porque não é toda a cidade que tem, né? Exatamente. Aqui em São Paulo tem para o estudante universitário passe livre, não? Tem para alguns, né? Tem a questão de ser baixa renda e tal, tem uns critérios. Em Guarulhos começou recentemente assim, foi um pouquinho antes da pandemia, mas tem várias cidades que não tem isso, né? Então, Na minha cidade é só até o ensino médio, Exato. Depois se vira aí, amigão. Sim, outra pauta também do estudante. E em relação à RU, voltando nessa questão do restaurante universitário, a gente fala assim, não é só o RU, tem FATEC que não tem uma salinha com uma geladeira e um micro-ondas para o aluno poder esquentar uma marmita se ele levar, né? Exatamente. Algumas FATECs até tem uma sala, tipo, para atlética, para o diretório acadêmico, que é muito raro, é outra briga também para ter isso. Ou quando tem, geralmente divide com os funcionários, né, ali, mas não tem um espaço, assim, de fato, para poder ficar, né? A gente fala assim, tipo, a salinha de descanso. Não tem Um espaço de convivência dos alunos da FATEC, para almoçar em paz, para ter um... Para quem chega mais cedo do trabalho, né? Já chega bem cedo na faculdade. A gente também, uma coisa importante também, não tem alojamento, né, para alguns. Tem, por exemplo, eu conheci uma pessoa que veio do Rio de Janeiro para estudar em Guarulhos, né, para fazer logística aeroportuária, que era o sonho dele. Que é um curso que eu acho que só tem na FATEC Guarulhos. Só. É o mesmo caso que eu falei da FATEC, já tem mais
Tem 2 FATECs, né? Entendi. Então, assim, a sorte da pessoa é que ele teve uma ajuda de custo com a família e tudo mais, de se manter pelos 3 anos do curso, né? De alugar, pegar um aluguel baratinho e tudo mais, mas nem todo mundo tem isso. Então, outra questão da política de permanência, né? Seria isso também, do alojamento. Eu acho que é o básico para sobreviver, que é dinheiro para sobreviver, alimento e ter onde morar. Acho que é o mínimo, assim, que todo mundo deve ter. Porque é engraçado que quando a gente fala de bolsa, a gente sempre tem aquele pessoalzinho que eu acho que eles, na verdade, são recalcados que não conseguiram entrar na universidade para estudar, que é o pessoal, bolsa é coisa de vagabundo. Bolsa é tudo coisa de vagabundo. E quando a gente olha a realidade do Centro Paula Souza, que é a nossa, que é a realidade que a gente está perto, a gente vê, como eu falei no comecinho da nossa conversa, a gente vê uma estrutura onde a gente recebe os alunos de mais baixa renda entre todas as universidades públicas do Estado, onde a gente não tem nenhuma política de permanência estudantil. Não é que tem uma, mas falta outra. Não tem nenhuma, nada para segurar o nosso estudante, né? Daí saiu agora a Bolsa do Provão Paulista. Estava tentando lembrar o nome. A Bolsa do Provão Paulista. A maior parte das vagas ofertadas no ensino superior através do Bolsão Paulista são nas FATECs. Quem mais acolhe aluno, o estudante vindo do Provão Paulista, é as FATECs. Daí aquela pergunta de R$1 milhão. Qual que é a única das universidades que não recebe nem a bolsa do Provão Paulista? FATEC de novo. FATEC de novo. Então, assim, é muito difícil, porque há uma cobrança constante do Centro Paula Souza sobre os trabalhadores, sobre os professores e funcionários, é uma pressão constante sobre a questão de fechar a turma. Tem que ter... se não tiver tantos alunos por vaga, o curso não abre. Isso vale tanto para a FATEC quanto para a ETEC. Se não tiver tantos alunos por vaga, não abre. Daí, se tiver tanto de evasão, o curso também vai acabar fechando. Se não se formar tantos por cento dos que entraram, também é outro índice que pode fechar o curso. Beleza. A gente até entende, embora sendo uma instituição pública e a gente não tem que gerar lucro, mas ainda assim a gente entende. Acho que a nossa obrigação é ensinar, não é ficar contando quantos são formados, não é ficar contando garrafinha. Né? É dar conhecimento e transformar a vida das pessoas ao invés do conhecimento. Mas o Centro Paula Souza e daí o governo cobra números, índices o tempo inteiro para eles poderem falar na mídia, como sempre falaram do Centro Paula Souza, né? Sempre falam da gente como, Centro Paula Souza, nossa, é estudo de excelência, as nossas ETECs, nossos alunos de ETEC têm as melhores notas do Enem, porque o aluno de FATEC é uma porcentagem entre os cursos superiores, é o que sai a maioria empregado. Para usar esses dados, os governos, nem para falar só do último, mas a gente veio numa toada aí de 20 e tantos anos de PSDB, e agora com esse governo que não mudou a linha de raciocínio, é a mesma, de usar o Centro Paula Souza como números, porque realmente a gente é muito bom no que a gente faz. Sim. Seja FATEC ou ETEC, o nosso ensino é de excelência. Mas eles cobram números e não dão os meios para a gente fazer. Isso. Tanto que nem eu falei, professor faz vaquinha para pagar vestibular para preencher vaga. O nosso vestibular é caro para o tipo de aluno, para o tipo de público que se atrai para os nossos cursos. E que eu achei interessante aqui na nossa conversa. FATEC Jaú tem um curso de naval que só tem lá. FATEC Guarulhos tem um curso aeroportuário, claro, pela vocação regional, né? O maior aeroporto do Brasil está ali. E é um curso que, se não tem só ali, deve ter em pouquíssimos lugares no Brasil, fora da FATEC. Os nossos cursos são muito raros, assim, né? São muito específicos. Mas, então, assim, justamente por ser específicos, você vai trazer um aluno
Você vai trazer, às vezes, o aluno de longe para estudar ali, você vai trazer a pessoa de longe para estudar ali, mas não dá um lugar para ele ficar, não dá um lugar para ele comer. Porque, tipo, tem FATEC, aqui, FATEC São Paulo, né, onde a gente está aqui, onde fica o nosso sindicato. Aqui, dentro do campus, do lado aqui tem o CA, que é gigante, acho que é o único CA gigante, né? Exato. É o único do Sim, Centro Paulo Souza inteiro. mais antigo. Que daí tem lanchonete e tal, terceirizado. Mas não tem RU. Aquele estudante para você pegar o bandejão lá, aquele restaurante para você pagar o bandejão, R$2, R$3, só R$5, né? Para o aluno que tem mais dificuldade financeira, não tem. Mas tem aqui, tem a outra lanchonete e tal. Mas, e fora isso, a gente está no centro de São Paulo. Então, você sair caminhando, tem 50 lanchonetes num raio de 2 quarteirão. Mas tem Guarulhos, por exemplo, a FATEC fica no centro, eu nunca visitei lá. Então, a FATEC Guarulhos fica próxima da estação da CPTM Secap, e ali é uma região mais de condomínio, né? Então, não tem coisas perto. Tipo, tem um SESC subindo a rua, tem uma lanchonetezinha ali que abriu depois que a FATEC foi inaugurada e tudo mais, mas é tudo muito longe, assim, pra gente andar. Tipo, você pega aquele intervalo de 15 minutos, você perde tempo, né? O que abriu recentemente, demorou para isso acontecer, inclusive, para abrir edital e tudo mais, de ter uma lanchonete dentro do campus mesmo, né? Que é um trailer. Isso foi muito bom, porque agora a gente tem onde só descer assim a rampa, a gente já está ali, né? Então, ETEC e FATEC compartilham do mesmo trailer para se alimentar. Mas assim, mas vou fazer uma piadinha. Por ser Guarulhos, não é preço de aeroporto esse trailer, não, né? Tem um preço que o estudante consegue pagar? Sim, cabe no bolso, né? É aquela assim, nem todo mundo tem R$7, que tá o preço médio do salgado. Salgado mais o suco ali, você gasta uns R$10, por exemplo. Nem todo mundo tem tudo isso todo dia, né? Essa é a parte difícil. Um ponto que você falou assim, acho importante falar da questão do vestibular, né? Que ano passado mudou a empresa. Prefiro não citar nomes das empresas que trabalhavam com vestibular. Assim, diminuiu R$20, né? Essa empresa atual que fez vestibular, só que demorou muito. Eu, assim, particularmente da empresa anterior que cuidava do vestibular, essa eu acho que deixou muito a desejar na divulgação. Questão de recurso e tudo mais. E realmente, tem professor, tem funcionário, tem aluno que se junta para imprimir e fazer do bolso para entregar panfleto na rua. A gente fez uma força-tarefa, né? De cada um postar nos stories do Instagram, enfim, usar as redes sociais, entregar no farol, enfim, no semáforo, fazer a nossa parte. E a gente fez até um sorteio, né? Tipo, quem divulgasse e marcasse a página da Atlética, por exemplo, FATEC Guarulhos, né? No nosso caso, a gente ia dar uma caixa de bombom e um kitzinho, né? Que o funcionário da FATEC nos deu, né? Um caderninho escrito FATEC, tá, personalizado, bem bonitinho. Aí o pessoal a rodo, assim, ajudou a divulgar, mas eu acho que poderia ter sido melhor pelo número dos últimos anos. Foi muito baixa a demanda. Para cursos assim extremamente concorridos, que é, por exemplo, logística à noite, e para logística portuária, que até um tempo atrás era bem concorrido, caiu muito o número de inscritos. Acho que é pela questão de divulgação. Tem muita gente que tem dúvida do que é uma FATEC, do que é uma ETEC, acha que por exemplo, você passa na frente do prédio, pensa que, sei lá, é um hospital, do que se trata esse prédio? É alguma coisa, uma faculdade privada? Então, essa questão do vestibular também caiu demais. Outra coisa importante, assim, dessa semana que está acontecendo, que nós estamos no verão, calorzão, é que tem algumas FATECs que está tendo aula remota. Assim, eu sei que tem prédio da FATEC que tem ar-condicionado, que tem ventilador, que pode muito bem estar tendo aula, mas que aderiu à aula remota. É uma coisa que a gente está de olho, porque, assim, se for para começar a ter aula remota, ter essa desculpa do calor, entendo que a questão das mudanças climáticas afeta a nossa vida, de fato, mas será que é uma desculpa para futuramente passar a ser remoto? E aí não tem que cuidar dos prédios, né? Precarização, enfim, muitas chuvas, entrou água na FATEC, caiu o telhado, a FATEC Itaquera está tendo aula remota porque está em reforma, né? A questão do telhado. A FATEC Jundiaí faltou chover dentro de tudo, assim, sabe? A FATEC Guarulhos também tem algumas coisas, a Osasco, assim, vários relatos que eu escuto dos alunos que vêm conversar comigo, né?
fala sobre isso. Então, a gente tem que ficar de olho sobre isso também, porque se é para a gente, além das bolsas permanência, como é que a gente permanece num prédio que não é cuidado e aí a desculpa, vamos fazer remoto porque está calor, que não é só questão de ficar remoto, mas tipo, antes de ficar remoto, você passa a resolver o problema, resolve o problema antes de pensar em outras coisas. Acho que é importante também. Esse ano em especial, foi até um pedido do sindicato que somente nos dias de onda de calor, né? Não para estender, mas foi um pedido do sindicato, que nesses dias que está tendo uma onda de calor, a gente está tendo recorde de calor, houvesse a possibilidade de aula remota onde não há estrutura. Por exemplo, eu estava agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu estava no grupo de WhatsApp dos diretores de base do sindicato, né? Que é onde tem o diretor que representa a ETEC lá do outro lado do estado, não sei o que e tal, o da Baixada Santista, e daí, por exemplo, um de uma unidade falou, na minha unidade a gente conseguiu com dinheiro da APM, né? Da ETEC tem APM, a gente conseguiu com dinheiro da APM ir comprando e hoje todas as salas têm ar-condicionado. Então, aqui a aula mantém. A minha unidade FATEC Jaú, né, a gente está em campanha visitando as unidades, eu nem sei como está, se está tendo, mas acredito que a aula seja presencial, porque lá a maioria das salas tem ar-condicionado, não são todas, mas uma boa maioria tem. Mas muito precário, aqueles ar-condicionado de janela ainda, aquele ar-condicionado velho, né? E daí você falou uma coisa muito importante, que é a questão da infraestrutura nas unidades, né? Porque, por mais tudo bem, o sindicato pediu para, nos dias de onda de calor, poder trabalhar remoto, pela questão que é insalubre você ficar dentro de uma sala de aula passando mal, né? A gente teve, se não me engano, semana passada, eu não vou lembrar qual unidade da Baixada Santista, que foi até a motivação da gente pedir isso. Não, Baixada Santista, não, aqui na Grande São Paulo, uma unidade aqui da Grande São Paulo, que na mesma unidade, cinco alunos passaram mal de calor e precisaram ir embora. Teve aluno que foi embora de ambulância, né? Daí se fala assim, mas a questão da aula remota é preocupante, o sindicato briga para que o nosso ensino continue sendo presencial. Isso seria, agora, da aula remoto nas ondas de calor, seria mais um remédio para a falta de estrutura, que é o real problema, né? Que é o real problema. Mas essa questão da falta de estrutura a gente vê todo ano, por exemplo. Os alunos, às vezes, vão lá, participam dessa luta com a gente. O Léo, que era do DCE, participou muito, junto com a gente, da luta por mais orçamento para o Centro Paula Souza, junto dos deputados lá na LESP. Daí a gente vai lá brigar por orçamento, e no orçamento não mexe. Tanto que nem você participou junto com a gente da reunião do Conselho Deliberativo. Você ouviu lá, como eu ouvi, que o orçamento desse ano para o Centro Paula Souza é menor que o do ano passado. Sim, o dinheiro está em contingência. Isso. E o orçamento que está contingenciado lá é qual? O principal. Porque você não pode contingenciar o gasto com o pessoal, que senão você não paga salário. Qual que está contingenciado é o investimento, que é o que compraria ar-condicionado, por exemplo. Isso. É justamente esse que está contingenciado. E a gente está tendo que tirar os alunos da sala de aula, que é o local ideal para o aprendizado, né? A gente não aprende igual em casa com o notebook no colo, com o cachorro latindo, com o vô chamando. Não adianta, o local para aprendizado é a escola, né? Mas, assim, essa questão de eles contingenciarem o dinheiro para manutenção das unidades, e daí a gente volta aqui, isso pode ser considerado até outra questão, não diretamente, né, mas sai um pouco do nosso tema, mas não sai diretamente, que isso também é permanência estudantil, né, porque se a escola não tem condições, se o aluno não se sente num ambiente agradável de ensino, ele acaba indo embora também, ele acaba não ficando naquela instituição, né? Acaba sendo difícil você ficar, porque daí aparece uma Unisquina da vida com uma mensalidade de R$100 por mês, Exatamente. que não exige nada de você, que você deixa cair o RG na porta, eles falam que você passou no vestibular, né? E daí a concorrência é desleal, vamos dizer assim, né?
Eu estava conversando até isso lá na minha unidade esses dias com o pessoal. Mas cada vez cai mais a demanda. Tal. Eu falei, olha, a nossa FATEC é afastada. A minha lá de Jaú ela é afastada do centro da cidade. Ela fica num bairro... eu moro no bairro que fica a FATEC, eu costumo falar, eu moro na Quebrada. A FATEC fica na Quebrada. Daí o pessoal que estuda lá tem que, normalmente, paga van, né? Van de estudante que leva o pessoal para lá. Uma van cobra de mensalidade em torno de R$300 para levar os alunos o mês inteiro, levar e buscar. Uma Unisquina, que eu não vou citar o nome dessas universidadezinhas aí, uma Unisquina cobra R$99 por mês para você estudar em casa. Como que eu vou convencer esse cara a pagar 300 da van para ter que sair cansado do trabalho, para chegar num lugar que ele não tem uma bolsa, né? Ele não tem, ele vai gastar R$300 do bolso, ele não recebe bolsa permanência, ele não recebe uma ajuda de custo, ele não recebe... ele chega lá, não tem um restaurante para ele jantar, porque ele saiu do trabalho, por exemplo, a FATEC já a maior parte dos cursos são à noite, então por isso estou falando do jantar. Mas tipo, ele saiu do trabalho, ele vai para lá muitas vezes direto do trabalho, né? Ele chega lá, não tem um lugar para ele jantar, não tem um espaço, por exemplo, de convivência, sei lá, com sofá, um puff, que seja, um lugar para os alunos ficar à vontade antes da hora da aula. Não tem nada que atrai essa pessoa a fazer FATEC. Sim, outra coisa que também não atrai muito, por exemplo, uma das lutas das atléticas é, por exemplo, o uso da quadra. Que, assim, a gente fala que esporte salva-vidas atrai, tem alunos que estavam querendo desistir, mas e por conta das atléticas, enfim, do esporte, das integrações, continuou. Isso foi muito legal, assim. Mas, por exemplo, toda vez que a gente precisa usar, a gente tem que abrir um FII solicitando e tal. Ok, tem a questão burocrática, é importante, mas se tem espaço para, sei lá, no terreno, para a FATEC, tem uma quadra, por exemplo, seria bom. Acho que isso até atrai, sabe, mais o aluno a ficar. Mas é algo assim, de não é só mesa, livro, computador. Na unidade de vocês dividem o campus com a ETEC, você falou. Isso. E daí a quadra é da ETEC, é isso? Sim. Para usar, tem alguns momentos que foi um pouco difícil, né, da gestão anterior. Aí, nessa atual, até que está sendo bem tranquilo. A gente entendeu que tem que fazer um ofício com antecedência e tudo mais, para pedir para liberar que dia, que horas, quantas pessoas, fazer uma lista. Assim, essa parte a gente entende, né? Tem lugar que parece que não dá para usar de jeito nenhum, nem conversando, né? Ou que não tem. Aí, geralmente, o pessoal usa quadras públicas ou paga, né, para usar a quadra. Por exemplo, nós no vôlei, a gente prefere pagar uma quadra fechadinha, bonitinho, porque nem sempre está dando para usar, né? No final de semana, a quadra da ETEC. Assim, eu, por causa do sindicato, eu visito bastante unidade, né? A gente tá sempre... Agora mesmo a gente está em campanha, só semana passada eu visitei 6 unidades. E tá todos os diretores do sindicato rodando aí. Bastante campus que divide as duas coisas. Tem a quadra, normalmente ela é da ETEC. Eu visitei FATEC Bauru. Eles disseram que os alunos têm dificuldade de usar a quadra também. Acho que nem pode lá, se não me engano, os alunos da FATEC usar a quadra da ETEC e tal. E as que não dividem campus, não tem nada. Isso. Que é o caso da minha. A FATEC Jaú não tem nada. Tinha um campinho de futebol, mas o tempo deteriorou as traves lá, parou de pintar o chão, não tem mais nada. FATEC Garça, não tem nada. Que acaba sendo, de novo, permanência estudantil, né? Não tem nada. A gente precisa dar um jeito de atrair e segurar os alunos na FATEC, né? Mel, queria agradecer esse papo. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui do Sinteps e vir participar de coração mesmo. Manda o meu muito obrigado em nome da diretoria do sindicato para todos do DCE. A luta que vocês fazem é muito importante pelos nossos alunos. Eu iniciei nos movimentos sociais, no movimento estudantil, como presidente do DA da FATEC Jaú, né? Então, para mim, conversar com alunos de FATEC é sempre um orgulho imenso. Então, agradeço o pessoal do DCE por vocês terem atendido o nosso convite para estar aqui com a gente. Esse papo é muito importante.
E deixo o sindicato sempre à disposição, porque todas as lutas de vocês, como eu disse, a bolsa ou a permanência estudantil no geral, não é uma luta só de estudantes, é uma luta nossa, é uma luta dos estudantes e dos trabalhadores da FATEC, porque reflete para os dois. Muito obrigado por ter vindo. Com certeza, muito obrigada a você também pelo convite. E agradeço a quem veio antes de mim, Arthur Miranda, Henrique, Bia Aragão, Léo, Gui. Agradeço também quem me fez virar presidente do diretório acadêmico da FATEC Guarulhos, né, que foi quando eu entrei com esse movimento estudantil, que foi o Duílio, o Samuel. E Lucas também, né, que está me apoiando aí, porque até então eu não queria entrar de novo. Mas estamos aí na luta, gente. Muito obrigada pelo convite. E é isso, estamos juntos. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Você ainda não é filiado ao sindicato, ainda não se associou ao Sinteps, no nosso site tem lá a aba Associe-se. A nossa luta é muito importante, você sabe, e ela precisa da sua participação. Se associe ao Sinteps, mais do que isso, participe das nossas lutas, esteja sempre na luta junto com a gente. Valeu!